Gente, o nosso muito boa tarde a todos. Nós agradecemos muito a companhia dos nossos amigos. Aqui estamos em nome do Farol de Ismael. Farol é uma casa espírita. Um momento, se você não é espírita, aguarde, procure nos ouvir, que a gente tem que conhecer de tudo, ter mente aberta. O objetivo do Farol, o fim, o intento, a finalidade, o propósito, é fazer com que nós alcancemos, quanto possível, uma certa serenidade, uma certa paz, um certo bem-estar. E este propósito é desenvolvido mediante os nossos cursos, as nossas reuniões, as orações em conjunto e os passes. Também é outra questão espírita. Passe é transmissão de energia, transmissão de fluidos magnéticos que todos nós temos conosco, a energia magnética. Mediante adestramento, nós podemos desenvolvê-la, nunca a contento, porque somos falíveis e deixamos a desejar, mas conseguimos alcançar uma certa melhoria, um certo avanço, e principalmente quando imbuídos de sincera intenção, desejo de ajudar, como nós fomos ajudados, desejo de colaborar, de contribuir de alguma forma com assuntos que nós sabemos que se trata de questões espirituais. O passe ele não dispensa médicos, não dispensa tratamento de quaisquer setor, mas ele é um complemento e ele nos ajuda. E já existiu, já houve testemunhos de melhorias extraordinárias após o passe. Lembremos-nos que Jesus impunha as mãos, que muitos, na sequência, na história da humanidade, estabeleciam esse tipo de transmissão de energia. Ninguém vai ficar supondo que nós estamos querendo nos igualar a Jesus, pelo amor de Deus. O que nós estamos dizendo é que um processo delineado por um mestre, nós, na nossa pequenez, a gente tem que começar a tentar imitar. Eu vou imitar quem? Tem que partir do princípio de que a doutrina dos espíritos se espelha em alguém referencial, alguém que é o top, tem que ser assim. E é isso que acontece. Então, os passes, a transmissão de energia, alivia profundamente sintomas de mal-estar, sintomas psíquicos, psicológicos, fisiológicos, até mesmo situações interrogativas, né? O corpo está bem, está tudo bem, mas a pessoa não está bem. E às vezes se trata de influência espiritual, que é outro aspecto que é inerente, relativo ao centro espírita. Os passes de desobsessão são aqueles em que se desprende os elos, os vínculos, muitas vezes estabelecidos entre pessoas. A gente sempre vai lembrar, como tem na Terra, como tem entre nós, pessoas que estão como que envolvendo outras de forma áspera, né? Na cotidianeidade, no convívio. Parece que uma perturba a outra, né? Uma opressão, uma verdadeira obsessão. A mesma coisa ocorre visto do lado de lá, isto é, do lado do mundo espiritual, em relação aos seus conhecidos, afins ou desafins que estão na Terra. E é necessário que se faça, então, a separação desses elos. Nem sempre, quase nunca, vamos dizer assim, não existe um culpado. A culpa está em ambos. Não é culpa, vamos dizer assim, a responsabilidade. A entidade que está me ouvindo, que está me envolvendo, ela é responsável, porque eu não a estou vendo e ela se aproxima de mim e me envolve negativamente. Mas eu também sou responsável, porque alguma coisa desencadeou para que ela despertasse esse tipo de atitude em relação a mim. Então é de mão dupla. Quando se fala de desobsessão, de afastamento da entidade, é tanto para nós, encarnados, como para a entidade espiritual. Essa é a finalidade de uma casa espírita. Ter que trabalhar com os espíritos. Sem dogmas, sem rituais, não há pregações, nós não fazemos pregações, nós fazemos o que? Reflexões.
E para nós, os filósofos, cientistas, escritores, poetas, não existe ninguém proibido. Nós almejamos expandir o conhecimento, ler livros, ter estruturação psicológica e cultural o máximo possível, para podermos discernir a nossa atividade, para não sermos joguetes, para podermos agir com o máximo possível de racionalidade. Esse não é o propósito só nosso, é o propósito da doutrina. Até a palavra doutrina, embora seja bastante aceita, mas digamos que não é bem uma doutrina. Espiritismo é uma compactação das leis da natureza. E as leis da natureza não têm doutrina, não está estipulado, é o que acontece, são as leis. Então, para nós tudo vale, o estudo, o aprofundamento e o aprimoramento. O que acontece? O passe agora, do jeito que estamos, está começando a haver o passe presencial no Farol, porque decidimos dessa forma, alguns com agendamento podem receber esse passe. Mas aqueles outros de nós que nos encontramos virtualmente à distância, nós acreditamos que também o efeito se produz, porque essa conexão psíquica e espiritual, ela é contundente, ela existe. A gente pensa que o nosso pensamento é ínfimo, mas não, o nosso pensamento é significativo. E de idêntica forma, para aqueles de nós que cremos e os que não cremos, vamos refletir, nós temos uma conexão com um determinado grupo de entidades espirituais que são as que nos atendem no Farol. Então elas, sabedoras que são de que não está tendo presencialmente aquele atendimento, para alguns de nós, procuram nos visitar, porque nós estamos fazendo a nossa parte, isto é, estamos buscando, estamos procurando nos conectar, estamos passivos a uma influência benéfica que possa nos auxiliar. E nós cremos profundamente que esses nossos irmãos visitarão os lares de cada um, visitarão as nossas casas, encaminharão aqueles que ali se encontram eventualmente, desavisadamente, porque nós convivemos com os espíritos. Nós ainda estamos na nossa humanidade distantes dessa concepção tão natural, mas essa convivialidade, ela pode às vezes desencadear determinadas contrariedades, porque o espírito tem o seu caminho a seguir. Mesmo que tenha sido um parente que conviveu conosco, já não está mais aqui no corpo físico, deve seguir avante. E nós, com os nossos pensamentos, com o nosso íntimo, com a nossa tendência, a nossa característica, que é um magnetismo ininterrupto de 24 horas, estabelecemos conexão com entidades que pensam semelhante. E muitas vezes nós não estamos bem. A nossa situação não é das melhores. Consequentemente, a entidade também não. O passe, quando vem a visita dos espíritos esclarecidos, vai tentar suavizar a nossa disposição, ao mesmo tempo que encaminha essas entidades. Existe o quê? Lá o mundo exterior, a situação geral que nós estamos vivendo hoje, não é das melhores. As nossas dificuldades, os problemas sociais, as informações, as notícias que nós temos. Ou antes nós não tínhamos celular, não tínhamos informática, não tínhamos carro assim à disposição, uma série de coisas, e nós tínhamos tempo. Parece que sobrava tempo pra gente. Agora nós temos todos os recursos ao nosso alcance e não temos tempo. Então tem alguma coisa estranha. Fora as notícias, as informações, epidemia, corrupção, tem tanta coisa que nos contraria e influencia sobre nós. Isso é o mundo externo. Está passando uma carreata aí de candidatos. Continuemos. Então o mundo exterior reflete sobre a gente. Só que o que mais importante que a doutrina dos espíritos ou passe vai fazer? É mexer não com o exterior, mas com o nosso íntimo. Né? Alterar o âmago, alterar a alma, alterar o coração, alterar as nossas disposições, alterar o nosso espírito. Como nós estamos. É isso que é a finalidade do Farol. Para que nós, quando a gente vai, por exemplo, tomar um passe, ou quando das nossas reflexões e informações aqui, nós estamos
passando informações, não é palestra. Isso significa o quê? Que a gente pega os subsídios que a doutrina dos espíritos estipula, a gente os lê, pensa, reflete, e se a gente acata e aceita, a gente passa a informação. Então o que acontece? É para que nós possamos nos sentir bem. Essa é a finalidade. E às vezes o ar tá bom, a gente tá bem, tá apresentando boa aparência, tá tudo bem, tá tudo certo, mas na verdade a gente não tá, né? Então a dor, a contrariedade, há uma certa tristeza, alguns problemas que nós atravessamos, compreensíveis pelos próprios problemas que temos e pelas nossas próprias disposições. Tem dia que a gente acorda, a gente não tá bem. A gente não tá bem com a gente mesmo. A gente se olha no espelho e se estranha, a gente está desacorçoado da vida, está aborrecido. Isso é naturalíssimo no nosso nível evolutivo. Então a gente vai fazer com que no farol, por exemplo, na doutrina dos espíritos, tanto quanto a gente pode, fazer com que nós, os assistidos, todos nós que somos assistidos do mundo espiritual, juntemos a esperança à certeza. Não adianta ter só esperança. Esperança é piegas, esperança é falácia. Eu tenho muita esperança que vai ficar tudo... que vai ficar tudo bom, mas a gente tem que ter uma certeza, uma convicção. E essa certeza a gente adquire como? Através do alargamento da nossa confiabilidade na espiritualidade, benfeitora, dos amigos, através da nossa convicção da existência de Deus, da existência de que existe regra, de que existe regulação nesse universo, nesse cosmos, nessa vida, nesse mundo, que nós não estamos aqui casualmente, fortuitamente. Há um propósito, há uma coordenação, há uma proteção, por mais difícil que possa para muitos acreditarmos nisso. Lembrar sempre que a doutrina dos espíritos, ou os espiritismos, eles sempre falaram que nós temos que amar e nos instruir. Olha só. Amar, amai-vos e instruí-vos. Amar, a gente vê qual que é o modelo, é o Evangelho. Consideramos que Jesus sintetiza todos os dispositivos relacionados ao amor, à camaradagem, à bondade, à compreensão, ao perdão, à pacificação, à humildade, à singeleza, ao altruísmo, à caridade. Tudo isso está relacionado ao amor. Mesmo que sejamos ainda inaptos para desenvolver o amor plenamente, nós podemos começar nesse desenvolvimento, nesse entendimento, seguindo as diretrizes do Evangelho e vendo, poxa vida, em que isso aí está encaixando mais ou menos na minha vida? Está havendo uma serenidade interior, uma pacificação? Ou estou tendo solilóquios mentais sozinho, criticando, falando mal, prejudicando mentalmente? Quando você pensa no seu coração, você já cometeu, vamos dizer assim, um pecado, né? Isso é o amor. As lições profundas do Evangelho. E o instruir, o que é? Nós buscarmos os livros, o estudo. Palestras, hoje, por exemplo, temos várias palestras no YouTube, várias informações de caráter psicológico, de caráter medicinal, sobre alimentação, sobre comportamento, sobre a sua timidez, o seu medo, a sua estrutura, as suas culpas, os seus traumas, tudo isso. Existem psicólogos, existem palestrantes espíritas, escritores que expõem. A internet nos dá essa maravilha do conhecimento hoje em dia que podemos usufruir plenamente. E isso é instrução. A gente não tem vergonha de falar, eu não sei, eu não conheço, eu não entendo, e procurar entender. É como quando a gente pega um livro, nossa, esse livro está muito complicado, não está dando para entender, porque a gente está deficitário. A gente tem a preguiça de pegar lá o dicionário, de pegar a palavra, de ler, de se instruir, para a gente poder ir avante. E o que acontece? Buscar conhecimento para nós atingirmos, tem que esperar um pouquinho. É que aqui a nossa casa aqui passa. É para que nós busquemos o conhecimento, para que sejamos despertos. Ser desperto é favorecer a desassedialidade, é saber o que faz, é ter noção do que está fazendo,
ter consciência de como está agindo. Então por isso a instrução é necessária. E lá está escrito, busca a verdade e a verdade te libertará. Só que, de novo, né, a gente vai lembrar que a gente não sabe o que é verdade. Que a gente tem que buscar. Todo conhecimento é válido para que nós possamos atingir uma plenitude sempre um pouquinho mais alta. Nós pensamos, nós agimos, nós vivemos. E ao deixar a Terra? Ao deixar a Terra, a gente ou a gente é eterno ou a gente vai para o nada. E a gente está falando isso filosoficamente porque muitos não acreditam na sobrevivência. Muitos acham que é o nada que nos aguarda. Morreu, acabou. E tem muitos filósofos, muitas pessoas, muitos catedráticos, muitos professores universitários aí falando que é assim que ocorre. Morreu, acabou. Ora, e aí a gente vai pensar, né, que Deus fez as coisas para deixarem de existir. Porque daí a gente vai pensando as afeições sagradas, a cultura, o progresso, o trabalho, o dom que a pessoa tem, que não, né? O gosto que a pessoa tem, vai acabar para a pessoa. Digamos, por exemplo, que você gosta muito do mar, você gosta de dançar, você gosta de cantar, você gosta de tocar piano, tocar violino, você gosta de ver a serra, ver a natureza, ver as flores, cuidar de um pomar, cuidar de um jardim. Aí a gente morre, adeus tudo isso. Você nunca mais vai ver o mar, você nunca mais vai ver o sol nascer, nunca mais vai ver os pássaros cantar. Não seria uma coisa absurda? Tudo acabar assim, tudo chegar ao nada? Todavia existe muitos que pensam na ideia do nada. Está tudo como se tivesse tudo perdido, tudo que a gente adquiriu. Vai acabar? Daí pensam, então vamos aproveitar. Infelizmente é isso que ocorre subrepticiamente na maioria das cabeças. Um jovem de 20 anos, por exemplo, como diz, sabe que tem somente 1 ano de vida, 6 meses de vida, por exemplo, vamos dizer assim. Porque está de uma forma que não vai prosseguir na sua existência. Ele para de estudar, ele deixa tudo de lado, não quer saber, ele quer gozar a vida, aproveitar, porque resta pouco tempo. Vou aproveitar a vida, porque depois é o nada, acabou mesmo. Deixa eu aproveitar essa vida. Quero me divertir. Isso é aquilo que se chama niilismo, acreditar no nada. Esse mesmo jovem, se ele for espírita, ele vai pensar, não, mas existe a imortalidade. Esse tempo que eu tenho ainda de pouco tempo de vida, eu vou aproveitar para me instruir. Eu vou aproveitar para eu não fazer nada que me prejudique. De sorte que eu possa ter na próxima vida uma melhoria. Não só na próxima vida, porque tudo que eu fizer aqui vai repercutir lá. A próxima vida tem a ver com essa. Mas também na minha vida espiritual. O que eu fizer aqui, eu vou levar para lá. Então, eu não quero fazer nada que me prejudique, que diminua as minhas forças. Tudo de bom que eu fizer é para melhorar essa vida futura. Então há uma diferença entre acreditar no nada e acreditar em alguma sequência de vida. Qual seria preferível? Qual das duas filosofias seria preferível? É lógico que a segunda. Só que não é um consolo. Não é um consolo, é uma secreta intuição que nos diz que o nada é um absurdo. É difícil nós acatarmos a ideia do nada. Quando nós sentimos, nós pensamos, nós amamos. É difícil. Mas a religião tem a crença na imortalidade porque supõe-se que isso é um freio para as pessoas. Porque se não há imortalidade, não há virtude. E tudo é permitido, você pode fazer o que você quiser, porque você vai morrer, vai acabar mesmo, não continua a vida. Aproveitar o que você puder fazer, você faz e pronto. Não tem continuidade. Muitos pensam assim. Só que a humanidade encontra em si mesma, força para viver com virtude, mesmo sem crer na imortalidade. Por isso que existem ateus boníssimos. Pessoas que não creem na imortalidade, não creem em nada, são pessoas de excelentíssimo coração, porque eles tiram do amor a liberdade, a igualdade e a fraternidade os dispositivos relacionados à virtude e fazer o bem. Então, não é um consolo, não é um disfarce, a imortalidade para reter as pessoas, porque pode até haver de nós que
pseudos crentes na imortalidade e agimos como se a vida fosse só essa, despreocupados com as consequências, totalmente mergulhados no mundo material, sem perceber que a verdadeira vida é a espiritual. O espiritismo vem confrontar, vem contrastar com a incredulidade. Servindo-se da razão e de fatos materiais. O espiritismo já foi comprovado. Fatos materiais para que a gente veja com o olho da alma, perceba a vida futura. Todos são livres no tocante à crença. Você pode crer ou não crer. Crer em algo ou não crer em nada. Mas os que pregam o nada, e que são às vezes dirigentes de pessoas que o seguem, vão arcar com as responsabilidades. Porque muitas vezes usam de subterfúgios proibitivos, usam de proibição de livros, de dogmas, de ritos, de coisas para proibir que a pessoa estude e se expanda. Então, eles são cheios de proibições, cheios de críticas, principalmente aqueles de nós, espiritualistas e espíritas, que creem na imortalidade da alma. Há também a ideia, além dos que acham que o nada existe, a ideia da absorção do todo. Tem gente que pensa, não, nós, ao nascer, absorvemos uma parcela do todo, o todo cósmico. E ali nós desenvolvemos nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas atitudes, nossa personalidade, desenvolvemos tudo isso. Com a morte, a gente retorna esse todo, como uma gota d'água, retorna ao oceano e fica no oceano. Se assim o for, nós perdemos igualmente a individualidade. Porque aí os laços de família, os nossos progressos, a nossa evolução vai por água abaixo. Porque a gente deixa de ser o que é, quer dizer, o eu desaparece. Então um é um nada. O outro desaparece porque se misturou no todo. E aí fica aquela pergunta, as gotas d'água são iguais, por que nascem tantas pessoas diferentes? Tantas almas completamente antípodas, né? Tem o bruto, tem o sábio, tem o criminoso, tem o santo, tem o virtuoso, tem o vicioso, viciado. Como é que pode fazer isso? É uma objeção ainda essa filosofia. O gênio e o contrário disso, a bondade e a crueldade. Às vezes se supõe que é a educação que fez com que a pessoa ou a alma tivesse um padrão melhor de condição, mas nós estamos cansados de ver, sabemos que em locais de profunda educação, aliás, quem que educou, veio da onde essa educação se proveio do mesmo todo. Então quer dizer, mesmo nos locais de muita educação, gera-se às vezes criminosos. E nos locais negativos, supostamente carentes, supostamente desvirtuados, gera-se pessoas virtuosas. Então não tem nada a ver com educação também. E esse todo deveria se melhorar cada vez mais. Cada vez mais, porque cada final de vida você sai melhor, você se aperfeiçoa um pouco. E por que continuam nascendo pessoas aí perversas também. Então, saem ignorantes e perversos. Então essa parte do todo, cada indivíduo sendo parte do todo, é em si um Deus. Como se fosse um Deus. Ora, se Deus é infinita perfeição, e como um todo pode ser perfeito, formado de parcelas imperfeitas. Se eu tenho um pedaço de Deus em mim, se eu sou uma parte de Deus, como é que eu sou imperfeito, sendo que Deus é perfeito, infinita perfeição? Então a gente tem que analisar a crença que a gente tem e a forma como nós observamos a nossa vida, baseada em questionamentos. Se a parcela eu preciso progredir, é porque Deus também precisa progredir, se eu sou parte dele. E se Deus precisa progredir, é porque um dia ele foi imperfeito. E como que ele foi imperfeito se ele criou leis extraordinárias, coisas maravilhosas e sabe-se perfeitamente que os seus atributos são infinitamente superiores a quaisquer concepções? Essas leis harmoniosas, essas leis extraordinárias que regem o infinito do cosmos. Falta lógica. Nós, na verdade, poderíamos, com esse propósito, ter 3 alternativas. O nada, você morreu, acabou. Não tem mais nada. Pode ficar sossegado, você vai inexistir. E há aqueles que defendem essa ideia, até usando de metáforas. Eu prefiro uma flor real,
uma flor real, do que uma flor fictícia, isto é, uma flor de plástico. A flor de plástico sobrevive, mas gera poeira, fica velha. A flor real, ela fenece. Comparando com a alma, é preferível que a alma feneça do que dure de uma forma irreal. É um sofisma. A sobrevivência já está comprovada. Então, o nada é o que alguns acreditam. A absorção no todo é outra questão que, igualmente, é similar ao nada. Ou então a individualidade se mantendo após o descarte do corpo físico, após a morte. Essa é a crença lógica que leva e é o fundo de todas as religiões. Nenhuma religião prega o nada. Todas pregam a sobrevivência. Todas elas, porque na sua origem houve revelações parapsíquicas, mediúnicas, embora se dê outro nome. Se a lógica nos leva à imortalidade da alma, leva a outra consequência. Que consequência? A sorte de cada alma depende de suas qualidades pessoais. Seria irracional que se juntasse o santo, o criminoso, o sábio e o bruto, tudo com o mesmo destino. A sobrevivência e a imortalidade traduz relação direta com as nossas qualidades íntimas. Pela justiça, a responsabilidade por atos, é necessário que sejamos livres para poder agir, porque se for sem livre-arbítrio, haveria fatalidade. E havendo fatalidade, não haveria responsabilidade. Nós não teríamos responsabilidade nenhuma, porque estaríamos sujeitos a uma fatalidade. Mas existe sim a responsabilidade, porque nós temos o livre-arbítrio condicionado. O livre-arbítrio não é 100%. Nós estamos submetidos à genética, submetidos às questões do passado, submetidos ao meio que vivemos, submetidos à família que vivemos. Há restringimento do livre-arbítrio ao nosso próprio corpo. Todavia, ele ainda assim está presente na nossa vida. E é isso que vai desencadear as consequências da nossa vida daqui da Terra para o além. Lamentavelmente, nós vemos a morte como sendo alguma coisa lúgubre, terrível, tétrica, representada sempre por coisas difíceis, nunca através de um aspecto esperançoso, de uma libertação, de um galgar de novas etapas. Ainda não chegamos a isso. Toda religião admite o destino feliz ou infeliz depois do desencarne. Noções de céu e inferno é outra questão que existe. Só que há pontos na fé, na origem dos cultos, para reverenciar a Deus, ritos para reverenciar a Deus e escapar do inferno. Durante muito tempo assim se comportou a humanidade, através de vários deveres, de práticas exteriores, de ritos, para que pudesse escapar do inferno e ganhar o céu. Eis o que acontece, à medida que a gente vai no adiantamento moral, ou as pessoas vão no adiantamento moral, vão repelindo esses dogmas e essas ações. E o Espiritismo se faz sentir, ele acolhe essas dúvidas, acolhe. Quem não encontra nas crenças vulgares e na filosofia o que procura, o Espiritismo tem a seu favor a lógica do raciocínio e a prova dos fatos. É inutilmente que combate o Espiritismo, porque a realidade, a verdade, cedo ou tarde ela se impõe. E o que acontece? O Espiritismo não é obra de imaginação, é resultado de observação dos fatos, baseia-se na certeza e não em hipóteses. À medida que o homem compreende, a preocupação com a morte diminui. Ele vai entendendo a realidade da vida espiritual. E no entendimento da realidade da vida espiritual vai se desfazendo essa preocupação com o que vem depois da morte. Então, toda a esperança, toda a convicção de um desligamento, de um aprimoramento, de uma mudança de dimensão, vai se introjetando na pessoa. E não é que você não vai sentir saudades, não vai sentir falta, é lógico que sim. Mas a compreensão é maior. O entendimento se faz maior. Porque você se baseia nos postulados lógicos e racionais.
Alguém poderá falar, mas não é lógica racional para vocês, para mim não é. Pesquisa, estuda, analisa, pois sabe que o futuro depende do presente. E às vezes, essa preocupação diminui por isso. A preocupação com a morte diminui por causa disso. E nenhum trabalho se perde, a pessoa vai entender. E aí é que vale mais a solidariedade, o reencontro com aqueles com os quais desencadeamos a simpatia e o afeto. Não vai chegar ao nada, não vai chegar ao zero. Apega-se menos ao exterior, daí a razão de ter menos medo da morte, de não fazer da morte um drama, uma catástrofe, lúgubre, fúnebre demasiadamente. Começa a perceber que a vida real é a da alma, mas isso necessário se faz que tenha o quê? Amadurecimento espiritual. E esse amadurecimento a gente não consegue instantaneamente. Pelas mesmas razões que mais a gente vai perceber, muitos de nós negamos a sobrevivência, negamos o espírito pelo passado até, habituado a se manifestar materialista, ateu, achando que isso era elegante, era bonito, negando todas as crenças. Quantos não percebem, não deve haver imposição dos aspectos espíritas? Porque muitas vezes, ao dizer que a vida verdadeira é a vida espiritual, a pessoa pode se negligenciar o presente, negligenciar a vida física. A pessoa se desinteressa pela prosperidade, pelo trabalho, pelo crescimento, por uma série de fatores do mundo material que são necessários trabalhá-los. A gente fala que a gente não leva nada do mundo material. De fato não leva, mas você leva o que você é. Então, se alguém, por acaso, é um empreendedor que construiu um império de benefícios, uma empresa, muito dinheiro, muitos bens, ele não vai levar isso. Mas a capacidade de construir isso tudo, ninguém tira dele. É uma qualidade. Só que, é claro, o apego excessivo às coisas da matéria vai dar transtorno, vai dar problema. O espírito vai só consigo para a esfera espiritual. Então, alguns são despreparados para ouvir as verdades espíritas. Por quê? Porque eles muitas vezes podem negligenciar o presente, e o presente é feito exatamente para corrigir o passado, para progredir, para trabalho, para resgatar, para ter uma série de convivência com uma série de atitudes e fatos que fazem parte do nosso crescimento, da nossa evolução. Aliás, Allan Kardec já dizia, o espiritismo não precisa de proselitismo. Não precisa ficar fazendo seguidores. A gente não precisa ficar catequizando ninguém. O espiritismo não é isso. Ele não veio para os que estão satisfeitos com a sua crença ou descrença. Não veio para isso. Ele está aí para os que não estão satisfeitos e procuram algo. Para esses que procuram algo, eles vão encontrar uma receptividade enorme no espiritismo, na doutrina dos espíritos, e vão conseguir, se o que existe não os satisfaz, vão encontrar respostas. Mesmo porque essas respostas não são parte de uma filosofia, não são parte de uma ideia, não são parte de um dogma, são leis da natureza, que já está comprovado, através de vários cientistas e vários estudiosos, de grande porte. Pode haver os que se acham em condição de não entender os princípios espíritas. Aí a gente vai ter isso. E, de novo, muitos até intelectuais não têm condição de entender. Por que não têm condição de entender? Exatamente por isso. Pelo apego excessivo à materialidade de outrora. Pelo apego às filosofias materialistas. Não conseguem. Até pessoas cultas às vezes não conseguem entender. Razões outras que amarram as coisas terrenas. Amarram mesmo as coisas terrenas. Isto é, você não crê no futuro, não crê na sobrevivência. Por quê? É os ensinamentos recebidos às vezes desde a infância. As religiões mostram determinados quadros meio duvidosos, vamos dizer assim. De um lado, os que espiam torturas eternas por erros passageiros. Você, quando morre, você vai para um lugar, né, o inferno, onde você espia erros eternamente por erros passageiros.
Quem está lá não pode sair de lá. Os demônios podem sair, que eles estão nos centros espíritas, é isso que dizem, né? Ou diziam. Então a pessoa não pode sair de lá. Nem o arrependimento pode mudar. E a gente até pensa, né? Porque que dizem algumas religiões que o arrependimento na hora da morte pode dar uma destinação diferente à pessoa. E se o arrependimento não chegar e chegar depois da morte? A pessoa não está espiando numa região, queimando lá? Ela não pode se arrepender? Não, o arrependimento tem que ser naquele instante. Deus é infinito de misericórdia, mas ele estipula um momento para você se arrepender. Bom, nem o arrependimento pode, então está lá eternamente. Do outro lado, aquilo que se chama purgatório. Nesse caso, não depende do seu esforço, depende da vontade de terceiros de fazer orações e preces para você poder sair dali. Não é o seu esforço próprio que vale. E talvez nessas duas condições mencionadas esteja a maioria da população do mundo. A maioria de nós. Ou no inferno ou no purgatório. Delitos, pensamentos, ideias, omissões, egoísmo, indiferença. Agora, acima dessas duas categorias, pairam os eleitos. Uma minoria, pelo jeito. Gozando da eternidade, da beatitude. Digamos assim, da inutilidade eterna, porque estão lá no céu. Tudo é trabalho. Nada é inatividade, nada é inércia. Nós estamos agora com os flamboyants começando a aparecer. Os ipês já se foram. No período dos ipês brancos, amarelos já se foram. Só que no interior das árvores de ipê está tendo um trabalho ininterrupto e contínuo para que quando chegar no ano que vem, na época da primavera ou na época adequada, as flores de ipê desabrocham. Elas não vão de repente. O trabalho já está se processando. Então essa beatitude do céu, essa pacificação eterna, parece que não tem muito sentido também. Se tudo é trabalho. Isso vai contra a ideia de progresso. E tudo na natureza progride, trabalha. Além do que, crianças sem consciência, jovens, que não puderam acertar nem errar. E ainda disse que existem formas de comprar o céu, como muito tempo aconteceu na história da humanidade. Hoje em dia se fala de dízimos, quem paga dízimo está garantindo o céu. Ritos, batismo. Alguém pode dizer, nossa, vocês estão na doutrina espírita fazendo críticas. Não, nós estamos falando da situação, da reflexão. Porque deve existir essas coisas, teria que existir mais também. O nosso esforço pessoal, a nossa reforma interior, a nossa modificação, o nosso caráter que precisa mudar, precisa dourar, melhorar, para que a gente possa atingir situações melhores. Nada de bens para comprar o céu. Sem reforma do caráter, né? E outra coisa, a alma no céu, ela é feliz com seres amados queimando eternamente nas outras regiões? Há regiões de sofrimento e há regiões de serenidade e de paz. De acordo com o nosso plantio, de acordo com as nossas ações. A palavra de Deus está íncita nas nossas consciências. Está escrito na nossa consciência. E essa palavra de Deus, se os nossos pensamentos e sentimentos se aliam a ela, são pró-lei de Deus, são partidários da lei de Deus, melhor assim para nós. Porque a lei de Deus é o que é o correto. Essas leis são o que é o acerto. Que são, em resumo, muitas das informações trazidas por Jesus de Nazaré, relacionadas com a paternidade divina e a camaradagem alcançada através do amor e do afeto. Se por acaso nós formos contra a lei de Deus, que está aí sintetizada nesses postulados, nós estaremos fora da lei. E como fora da lei, há as consequências. Todavia, onde quer que seja o ambiente que venhamos a estar, são ambientes transitórios, porque existe evolução no astral. Então, mesmo aqueles espíritos que se encontram em locais de dor, de sofrimento, não é eterno esse sofrimento.
Porque eles têm o eu, eles pensam, eles raciocinam, eles sentem, eles se cansam do problema. Eles podem orar, eles podem aprender, eles podem evoluir, galgar degraus evolutivos mais suaves. E de idêntica forma, aqueles que se encontram em situação benéfica atravessam dimensões ou faixas para socorrer a outros. A nossa evolução é eterna. Então, não é definitivo. O espírito se desenvolve no mundo espiritual, se aperfeiçoa no mundo espiritual. Nós chegamos no mundo espiritual, via de regra, somos recepcionados por aqueles que, nesta vida, compartilharam conosco a nossa existência. O seio familiar, pais, avós, amigos, quem ou seja. Eles nos recebem. E nós, geralmente, como criança que chega aqui e precisa de uma ajuda, nós, igualmente, quando chegamos no mundo espiritual, ficamos um pouco meio assim atordoados. E eles nos auxiliam. Até que chega um momento que a gente começa, opa, peraí, eu tô vendo, fulano e ciclano, mas eles já se foram. Aí cai a sua ficha que você também já está no mundo espiritual. E aí vai se familiarizando e vai se acomodando e de repente a gente então vai ter prevalecimento em nós das nossas características e das nossas tendências. Então, como aqui as pessoas estão juntas, mas muitas vezes cada um toma o seu rumo, toma o seu destino. Então nós vamos também buscar as afinidades que magneticamente começaram a nos atrair. Então se a gente tiver com propósitos íncitos em nós não muito bons, a gente vai acabar caindo nos locais em que esses propósitos prevalecem. Então é isso. Mas e por que a encarnação então? A encarnação, se o espírito evoluir no mundo espiritual, por que nós precisamos da encarnação? Porque aqui na encarnação é a prova. É um mundo de provas e expiação. Expiação porque o nosso livre-arbítrio de outrora fez determinadas coisas que nós mesmos reprovamos e nós mesmos almejamos uma corrigenda para ficar livre. Quanto às provas, é o seguinte, é como um aluno que faz a prova. O que acontece quando nós estamos na escola e nós vamos fazer uma prova? Nós temos que ali dizer, ou melhor, responder as questões mostrando o que nós aprendemos. Então, na esfera espiritual, há o desenvolvimento, nas outras vidas, um desenvolvimento da nossa capacitação, e a gente reencarna e tem as provas, que é para a gente mostrar o que a gente sabe, mostrar o nosso conhecimento, na limitação, no restringimento, na limitação do livre-arbítrio, como se diz, na família, na sociedade, no trabalho, na restrição do corpo físico, na restrição de um ambiente social. Nós vamos mostrar através da prova o que nós aprendemos, o que nós sabemos. É isso que acontece. Mostra o conhecimento. Mostra o conhecimento. Então, esse é o processo das provas. E as provas, nós as temos diariamente. Todos nós temos provas todos os dias. As nossas provas são questões que nos fazem, que a vida nos faz. As questões no relacionamento, no trabalho, na sociedade, o nosso coração, os nossos pensamentos e sentimentos, a nossa participação, a nossa omissão, o nosso progresso, o nosso crescimento. Tudo isso são provas que nós temos diariamente. Como que nós nos relacionamos com os que estão mais próximos de nós? Como que nós nos relacionamos no trabalho? Como que nós reagimos aos impositivos externos? Qual o nível nosso de reclamação, de contrariedade, de aceitação, de paciência, de caridade, de amor, de mágoa, de ódio? Isso são provas, isso são questões às quais temos que responder. Por isso que aqui é um mundo de provas. Até que ponto nós aprendemos, até que ponto nós conseguimos manter uma certa serenidade, uma certa pacificação diante dos dissabores? Porque não é fácil, é um sacrifício. Mas vai mostrar o aprendizado conseguido. Podemos ver perfeitamente que existe discrepância de consequência para pessoas diferentes. Para uns, determinadas coisas são gravíssimas. Essas mesmas coisas para outros são suaves. Porque há uma estruturação interna superior
pessoa talvez sofreu mais, aprendeu mais em outras vidas, no mundo espiritual. E como a gente crescer? Às vezes a gente não tem, por isso que fala instruí-vos, a gente não tem modificações. É todos os dias a mesma coisa, geralmente. O que a gente vai comer hoje? Que roupa eu vou vestir? Eu vou para o trabalho? Faz as mesmas coisas sem se expandir. Ter novas ideias, novos planos, novas concepções. Para poder expandir a nossa consciência. Para poder acatar essa informação dos espíritos que nós temos que nos instruir. Aí se fala lá, meu reino não é desse mundo. De fato. Por isso que a Terra ainda está em processo de evolução. Não atingimos ainda. Já teve inúmeras voltas de Jesus, supostamente, inúmeros apocalipses, e nós estamos tendo aí sempre, agora é o fim, agora é isso. Vai sempre assim, nós estamos melhorando. Então a gente tem que melhorar, trabalhar por nós e pelos outros, para que chegarmos ao reino de paz, ao reino de muita condição. Olha aqui, ó. Não haverá tranquilidade no mundo sem que as nações pratiquem a tolerância e a fraternidade. Esse é a nação, é o conjunto de cidades. A cidade é um agrupamento de lares, tanto quanto o lar é um ninho de corações. A harmonia da vida começará desse modo no íntimo da nossa própria alma. Começar a trabalhar com a gente. A harmonia começa aí. Ou toda harmonia aparente na paisagem humana será sempre simples jogo de inércia. Então a gente tem que começar por nós. Buscar a paz, o equilíbrio, a afabilidade com todos. Não podemos exigir dos outros o que não damos de nós mesmos. Então é essa a situação da condição espiritual do futuro. A nossa condição espiritual. Iremos ao mundo espiritual carregando conosco essas nossas conquistas, o que fazemos nesse mundo, como respondemos às provocações, às questões. Estamos ressarcindo situações do passado e estamos aprendendo. E vamos retornar ao mundo espiritual com assuntos resolvidos ou pendentes. Na hora das provas, na hora das incertezas, essa é a hora da prece. A prece é uma comunhão com as entidades, porque existe um infinito de entidades acima de nós. Mesmo ligado à Terra. Entidades superiores a nós. Que através da prece nós estabelecemos uma comunhão. Nós somos auxiliados, nós somos intuídos, nós somos ajudados, nós somos inspirados. Cada dia em seu alvorecer é um convite silencioso de Deus para que ouçamos a sua voz. A nosso favor. A nosso favor. Só que se nós estivermos nervosos, desanimados, reclamando, contrariados, nós não vamos ouvir essa voz. Conservemo-nos confiantes, mesmo com sacrifício. Isto é, quantas são as dificuldades, quantos são os dramas e os problemas da nossa vida? É imperioso que nós nos mantenhamos confiantes, mesmo que isso seja um imenso sacrifício. Aprendermos mais a ouvir não, a termos limitações, restrições. As coisas não são de fato como nós queremos. Nem sempre temos a satisfação de perceber as coisas como nós queremos. Não é tudo que nós podemos fazer. Pelas restrições do convívio, da família. Um dia chegaremos a uma liberdade maior, mas nós temos que vencer essas liberdades restritas. Por isso a importância da confiança. Por isso a importância do otimismo sadio. Porque o pessimismo é um veneno. O pessimismo é um veneno. E por isso a necessidade de instrução. Porque no passado, muita gente se dizia que tinha muita fé. Muita fé no Senhor, muita fé em Deus. E quantos crimes foram cometidos? Quantas fogueiras foram acendidas? Quantas guerras cometidas?
por pessoas que se diziam crentes, e nós talvez estivéssemos lá. É necessário que o quê? Não basta coroar a fé, tem que ter fé e bondade e juntar isso ao conhecimento. Porque quando a gente quer realizar ou auxiliar da melhor forma, a gente tem que ter discernimento. E o discernimento é instrução. Toda dor é como uma nuvem que se forma, se ensombra e passa. É isso que ocorre. Tudo passa. Por isso que nós falamos, vai dar tudo certo. Porque tudo passa. A escuridão vai até meia-noite. A partir daí, começa um novo dia. A partir da meia-noite não vai escurecer, mas vai clareando lentamente. Vem a madrugada, vem o alvorecer, saudado pelos passarinhos. Tudo passa. Gente, vamos às nossas vibrações. Então, o propósito do farol, sobremaneira, é isso. É para que nós nos sintamos aliviados, serenados, confiantes e desafiados ao estudo, ao trabalho. É isso. A luta do dia a dia, todos somos impelidos a várias operações para avançar no caminho. Sentimos, desejamos, pensamos, falamos, estudamos, aprendemos, conhecemos, ensinamos, analisamos e trabalhamos. Tudo para a nossa melhoria. A vida continua, mesmo. Gente, vamos às nossas vibrações? Desculpa o barulho, né? Mas tudo bem, né, gente? As nossas vibrações vão para todos os nossos amigos do Farol, todos os que estão nos assistindo, obviamente, em primeiro, para que a visitação espiritual se faça no lar de cada um. Nós costumamos nos lembrar do Dr. Serguei, Dr. Aleia, Dr. Djalma, Dr. Odilon, Jorge, psicólogo, e outros mais. Egressos dos beneditinos, lá na região astralina, lá, para onde um dia nós vamos, viu, gente? E eles trazem, com a sua presença, já traz um bem-estar no nosso ambiente, na nossa mente, pela telepatia já transmitem alguma coisa boa. Muda essa ideia. Tira do pensamento os espinheiros, as ervas daninhas e do coração também. Vamos ficar confiantes. Vibrações para todos que se encontram na dor, na doença, no hospital. Para os desempregados, para os aflitos, depressivos, às portas do suicídio. Vibrações pelas crianças, pelos idosos, homem e mulher, pelos casais em litígio, pelo lar, em discussão, em desarmonia, que haja paz, que haja entendimento, pela paz mundial, né? Pelo Brasil, pelos momentos difíceis que nós atravessamos no nosso planeta, vibrações gerais. Vibrações para a espiritualidade. Né? Os espíritos são nossos irmãos, coabitamos, interpenetramos as nossas... Tem que ser amigo dos espíritos. Os nossos parentes desencarnados, os nossos vizinhos, os nossos conhecidos. O pessoal vai fazer trabalho hoje, né, com os moradores de rua, o pessoal sai aí do centro, a turminha boa, oh, beleza, hein? Eu vou vibrar por eles, pedir para que essa tarefa seja abençoada, como o é. A espiritualidade os acompanha, espiritualidade bendita. Vai lá, essa solicitação é feita pela nossa querida amiga lá, a nossa Vânia, né? A Vânia.
Vibrações para Vânia, para Flávia, para Suzete, para Cláudia, para Andréia, para o Newton, pro Daniel, para Cris, para Mary, para Giovana. Olha, tudo vibração. Espíritos bons envolvendo seus anjos de guarda, mentores, amparadores. Essa tarefa bendita, abençoada. Vibração por todos os atendidos, né, que já estão já. Talvez a espiritualidade já está com eles, favorecendo a receptividade, a melhoria do psique de cada um, né? Porque cada um se dá reconfortado, lembrado, tenha uma paz na sua mente. A vibração para o Caio Santin, né? Filho do Márcio, da Daniela, Caio Santin. Acho bonito seu nome, Caio. Vibrações por tudo e todos. Vibração para o farol, vibração por nós mesmos. Obrigado à espiritualidade, bênçãos de amor para todos. Ótima semana, paz nos corações, que a luz infinita nos abençoe. Terminamos lembrando de Jesus e da prece maravilhosa, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentação, mas livra-nos do mal. Que vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Até breve no farol, irmãos, amigos, amigas. Muita paz nos seus corações, nos nossos corações. Esforcemo-nos, vamos nos instruir, ler livros, meditar, aquietar o nosso pensamento, o nosso sentimento, ter poesia na nossa vida, sermos delicados, amorosos, fraternos. Vamos esforçar para isso. Obrigado a todos.